Olá, tudo bem? Você submeteria a sua esposa ou seu filho a alguém que, se dizendo médico, mas não tivesse as qualificações necessárias para o exercício da prática da medicina? Levaria seus filhos a uma instituição de ensino que não estivesse regulamentada pelo Ministério do Ensino, preparada e qualificada para ensinar? É sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Eu sei que é um tema sensível, é um tema agudo, mas ele é importante, porque eu quero vincular esse tema ao princípio da fé. Então não sai daí, vai comigo até o final, o Espírito de Deus vai falar com você. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Olha, o nosso canal tem crescido, eu agradeço a Deus e agradeço a você. Portanto, vamos fazer essa família crescer? É de graça, não paga nada. Deus abençoe você, muito obrigado mais uma vez. Chama a vinheta para nós. Infelizmente, nós temos visto uma quantidade de pessoas enorme assumindo funções importantes no reino, na obra do Senhor, e essas pessoas estão fazendo isso sem as qualificações necessárias. E eu estou falando sobre o ministério pastoral. Olha, eu defendo que aquele que se sente chamado para a obra de Deus, ele precisa se preparar, precisa se equipar, principalmente alguém que é chamado para o ministério pastoral, precisa de uma qualificação, e estudar é se qualificar, é se equipar. Mas eu não me refiro apenas a estes, exatamente. Os meus olhos estão fitos naqueles que acham que não precisam. Não preciso estudar, eu posso exercer a função porque eu fui chamado pelo Senhor. E, na verdade, a maior parte deles está apenas interessada no prêmio que eles vão receber pela posição que passarão a ocupar. E quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, alertando-os, orientando-os, ele diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Esse alerta de Paulo aos Filipenses em relação a esses ministros que estavam muito mais preocupados no ganho, no prêmio, é um alerta para nós em nossos dias. Porque assim como aqueles agiam diante dos filipenses, hoje nós temos pessoas que agem de forma igual, né? E quando essas pessoas agem dessa maneira, eles estão atrás de satisfazerem os seus apetites. E aí, quando vamos ao livro de Esdras, no capítulo 2, versículo 61 ao 63, nós vemos que existia ali um grupo de pessoas, e nesse grupo estavam alguns sacerdotes. E esses sacerdotes foram excluídos por não poderem provar a sua genealogia, juntamente com aquele povo. Eles foram tratados, para vocês terem ideia, como os desqualificados. Vamos ao texto de Esdras, capítulo 2, versículo 61 ao 63, que diz assim: e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuravam o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Vejam vocês. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Uma espécie de desorganização, né? Talvez desleixo, mas o que a história vai nos dizer é que 652 pessoas, dentro dessas 652 pessoas existiam sacerdotes, eles não foram capazes de comprovar a sua linhagem judaica. As cidades, inclusive, que são mencionadas aqui, elas ficavam na Babilônia e não em Judá. E aí Zorobabel e Josué não mandaram essas pessoas de volta. Antes, eles permitiram que essas pessoas pudessem ter os seus direitos como forasteiros e estrangeiros, conforme nos diz o livro de Êxodo 22 e também 24, Levíticos 19 e também Deuteronômio 10, mas eles não puderam ser considerados como aqueles que eram habitantes, eram natural da terra, porque não conseguiram comprovar a sua genealogia, né? Que eles estavam arrolados na genealogia. Agora, o texto não nos diz quantos sacerdotes não conseguiram apresentar as suas credenciais
adequadas, mas indica que eles foram excluídos do serviço no templo. E sem dúvida, alguns homens, e por que não dizer alguns sacerdotes, eles pensaram que poderiam ingressar no sacerdócio e ter uma vida um pouco mais tranquila e fácil vivendo em Jerusalém, mas Zorobabel, ele simplesmente os rejeitou. E é isso que muitas vezes acontece. A falta de qualificação pode levar uma pessoa a pensar apenas no prêmio. Vou me tornar um pastor, vou me tornar um líder. Você já viu, esse é imaginário, né? Já viu quanto ganha um pastor? Já viu como eles são ovacionados? Eles estão sempre atrás desse tipo de lucro, desse tipo de resultado. E isso é preocupante. E meus amados irmãos, tanto Zorobabel como Josué, eles estavam preocupados e zelando por aquilo que o Senhor havia deixado em sua palavra, porque Deus deixou claro que qualquer pessoa que não fosse qualificada e quisesse ministrar no altar sem as qualificações necessárias, essa pessoa seria morta. Veja lá em Números capítulo 1 e também o capítulo 3, você vai ler essa especificação ali. E esses homens, eles foram tratados como estrangeiros, como forasteiros, eles receberam a condição para acompanhar o povo na sua jornada, mas Zorobabel, o governador, os excluiu dos privilégios que os sacerdotes teriam, e também eles como natural da terra, né, participante da terra, mas falando especificamente dos sacerdotes, Zorobabel os excluiu para que eles não fossem de maneira nenhuma aprovados e não comessem das coisas consagradas. Os privilégios sacerdotais, então, foram retirados deles até que eles pudessem ser testados por Urim e Tumim. E Urim e Tumim tratava-se de um meio pelo qual o sumo sacerdote ele buscava conhecer qual era a vontade de Deus. Êxodo 28 traz essa orientação e Números 27 também. Olha, o Urim e o Tumim, eles eram citados como parte da vestimenta cerimonial do sumo sacerdote. E eles usavam o Urim e o Tumim exatamente para que pudessem conhecer, entender e seguir a vontade de Deus. Porém, depois que a glória do Senhor deixou o templo, leia lá em Ezequiel capítulo 8, isso ali em 592 a.C., esse desejo profundo que existia no coração de Zorobabel e também de Josué e dos demais judeus piedosos, não iria acontecer, e por causa disso, certamente o problema que envolvia aquelas 6 famílias iria perdurar. Bem, infelizmente, em nossos dias, nós já não temos visto mais homens como Zorobabel e Josué e como os judeus piedosos que estavam ali observando a lei, ou seja, a palavra, aquilo que Deus havia preceituado para o templo e para os sacerdotes. Em nossos dias nós já não temos mais visto pessoas preocupadas com as qualificações daqueles que desejam ministrar na casa de Deus, que desejam ser líderes na casa do Senhor. E Zorobabel e os demais, ao não permitirem que aqueles sacerdotes pudessem fazer uso da prerrogativa sacerdotal, estavam sendo zelosos e cuidadosos, algo que hoje isso não tem acontecido. Então aqueles sacerdotes, eles não podiam entrar no templo para ministrar como sacerdotes e foram rejeitados. Aliás, eles foram considerados como desqualificados para o exercício do seu ministério. E meus amados irmãos, Deus ele leva muito a sério as qualificações dos seus servos para o exercício do ministério. E é triste dizer isso, sabe? É muito triste dizer isso, mas existe cada vez mais líderes que não estão preocupados com essas qualificações. Eles não estão preocupados porque vale muito a pena pensar na possibilidade que as igrejas e ministérios concedem àqueles que exercem tal função. Eu pergunto a você mais uma vez, como perguntei no início do vídeo, você submeteria sua esposa ou seu filho a ser consultado e operado por alguém que não tem qualificações necessárias para o exercício da medicina? Você levaria seus filhos para serem ensinados numa instituição de ensino que não fosse regulamentada pelo MEC, por exemplo? Você faria isso? Então eu quero lhe pedir para que você não trate com menos zelo quando o assunto for congregar em algum lugar e ser pastoreado, liderado por alguém. É preciso saber se aquela igreja, se aqueles pastores e líderes, eles de fato estão caminhando segundo a palavra de Deus, se são obedientes à palavra da verdade. Porque em lugares onde as qualificações são suprimidas, a palavra da verdade também vai ser suprimida. Para que a vontade humana prevaleça, para que a vontade humana tenha e siga o seu curso.
muitos, infelizmente, estão suprimindo a palavra da verdade, estão desconsiderando a palavra da verdade. E se porventura você percebe que no lugar onde você está, igrejas e pastores agem assim, então eu digo, corra o mais rápido e para bem longe daquele lugar e daqueles líderes. Porque o Senhor vai cobrar deles, mas também vai cobrar de vocês. Muito cuidado. Zorobabel e Josué são exemplos de pessoas que estavam ligadas com Deus e eram pessoas zelosas. E por causa da dificuldade ou da impossibilidade daquelas pessoas, e principalmente dos sacerdotes que estavam no meio daquelas pessoas, de comprovarem a sua genealogia, eles não puderam exercer o serviço no templo. Muito cuidado. E que Deus abençoe você e que te livre de igrejas e líderes malucos, porque nós temos aos borbotões aí. Deus te abençoe.